A memória ela é feita de compactação. Como que alguém se transforma num colecionador? Os álbuns de figurinhas no Brasil, eles começaram nos anos 30. Com todas as figurinhas Legends do álbum da Copa 22. Talvez quem mais se move pela paixão pelo jogo. Nós temos o jogador de futebol, temos o técnico de futebol, tem até o dirigente de futebol. Mas tem essa figura que quem guarda a memória é o colecionador. O mundo da coleção é um mundo fascinante, porque ele é um mundo que vai permitir você, a partir de um certo acúmulo, ir contando algumas histórias. Essas histórias têm a ver com os fatos históricos que essa coleção representa, mas ela também tem a ver com a própria figura do colecionador. O primeiro livro que eu adquiri, que eu comprei, foi o livro Drama e Glória dos Bicampeões, escrito pelo Armando Nogueira e o Araújo Neto. Esse livro é o primeiro livro que eu li sobre futebol. Eu batia bafo na escola com os amigos e comecei a juntar muita figurinha, ganhava muitas figurinhas no bafo. Eu cheguei a juntar umas 7.000, 8.000 figurinhas. Sempre tem a ver com alguma relação muito afetiva desse colecionador ou colecionadora com aquele objeto, com uma história que às vezes é familiar, às vezes tem a ver com uma oportunidade da vida. Essa coleção, essa revista Placar, né? A edição número 1. Como vocês podem ver, a revista está muito bem preservada. Isso aqui foi a doação de um colecionador. Isso aqui eu nunca vou esquecer na minha vida. Chegou um cara tudo tatuado. E aí, irmão, você gosta mesmo de álbum? Eu falei, opa. Gosto, mano, gosto sim, sou colecionador. Sim, irmão, é de família, mas com você vai estar melhor cuidado. Que isso, mano? Deus desceu e me deu esse álbum, velho. Tinha muitas histórias assim, ganhei do meu pai, ganhei de um amigo, ganhei de alguém, e aí passou a entender que ali tinha um caminho de coleção. Eu guardo tudo de futebol desde pequeno, desde criança. Isso aumentou depois que eu casei, depois que eu saí de casa. E aí passei a ter minha própria casa, né? Então pude começar a acumular com um nível mais elevado. Um lado muito pessoal e subjetivo de quem coleciona, de como foi buscar isso, da paixão que imprimiu ali, né? Do esforço todo que imprimiu ali. E o lado que esses objetos contam também sobre o feito histórico, sobre o movimento artístico ou o esporte, né? Nós temos aqui um registro da memória afetiva do futebol brasileiro, não é isso? A Esporte Ilustrada, ela é de 38, ela vai até comecinho dos anos 50 e logo na sequência surge a Manchete Esportiva Ilustrada. E aí na sequência a gente tem aqui a Gazeta Esportiva Ilustrada e a Revista do Esporte. E termina aqui embaixo com a revista Placar, que nasce em 1970. O interesse pelo futebol já era grande naquele momento, né? Isso, em 38 o futebol já, podemos dizer, né, já é o esporte popular, o esporte número 1 do Brasil. É a coleção de livros sobre camisas de times de futebol. Esse aqui é um livro que mostra todos os jogos das Copas do Mundo e os uniformes que as seleções usavam naquela partida. Aquele gol do Pelé perdido contra a Tchecoslováquia só vai acontecer uma vez na história, e foi aquela vez. Esse sentimento que o torcedor tem de que ele está participando de uma grande epopeia. O que vale no colecionismo é o prazer de colar a figurinha. Um álbum colado 2006, você encontra aí por R$300. Um álbum sem colar 2006... você não acha por menos de R$1.200, porque a pessoa quer ter o prazer de colar a figurinha no álbum. Colecionador, de fato, ele é uma figura muito importante para a gente pensar a história e a memória do esporte, né, do futebol, especialmente aqui no Brasil. Aqui então o Premier completo, ali tem o Fortnite completo. Talvez quem mais se move pela paixão pelo jogo.
Porque ele não tem nada, ele só tem o amor pelo esporte, por um jogador ou jogadora, ou por um time, por a história de um clube, ou às vezes por um evento, por um gol. Como que alguém se transforma num colecionador? Tem histórias muito parecidas, né? Geralmente herda a coleção de alguém ou começa a colecionar alguma coisa e descobre no meio dessa coleção alguma outra possibilidade de ser único, né? O que tem muito em comum em todas essas coleções é o que vai tornar minha coleção única. Essa que tem a figurinha do Pelé como rookie card vendida a R$3.000. Especial temos os jogos com todas as figurinhas Legends do álbum da Copa 22. Tem a figurinha do Neymar, a ouro do Neymar, que no começo da Copa jogaram na internet pelo valor de R$9.000 essa figurinha. Tem vários livros autografados, até porque muitos livros que eu comprei, às vezes eu comprei sem o autor. Depois, por razões no Museu do Futebol, que o cara foi fazer uma palestra lá, eu fui lá e peguei o autógrafo do autor. São figurinhas que só tem no Brasil, na verdade, né? Olha que lindo. Aqui tem camisas históricas, como essa daqui. E algumas têm história, né? Essa eu ganhei de uma ouvinte da Rádio Bandeirantes. Que esse livro se tornou uma raridade, sabe? Sobre futebol inglês, que ele mostra fotografias de 1900 até 1985. Onde tem amor e paixão, tem ciúmes e competição. Esse aqui é fabricado pela Panini mesmo. Foi um álbum que os próprios torcedores do Paysandu fizeram, né? E vendem entre os próprios torcedores, né? Aqui tem história do time, dos campeonatos. Na Libertadores. Nossa! Na Argentina, a bomboneira nossa. Ah, olha só, são as capas dos jornais. As capas dos jornais lá da Argentina. Que vira figurinha. Que jeito gostoso de contar a história. Em geral, eles estão às voltas com como é que eu faço para reter esse momento único que eu tô vivendo, que foi quando o branco acertou aquele gol de longe contra, acho que era a Holanda, e pôs a gente na semifinal. Eu preciso reter isso de alguma forma. Eu preciso guardar isso para mim, porque se a vida fosse feita só disso, eu estaria feliz. De certa maneira, Nelson Rodrigues coroa Pelé como rei do futebol nas páginas da Manchete Esportiva. Como era novo o Pelé em 70, né? A primeira vez que ele fala em pendurar chuteiras é em 1966. 66, depois da Copa, né? Sim, ele tinha 25 anos ainda. E o esporte ilustrado, que característica que ele tinha? Era, acima de tudo, eram fotografias, né? Isso, diferente do jornal, né, que é a notícia, é a leitura, são as palavras, a revista não, o tempo dela é diferente e o foco dela é a imagem. As revistas, elas ganham muita popularidade por causa principalmente das fotografias. Inclusive, uma característica da Esporte Ilustrado é que o esforço, principalmente nas capas, de você fazer as primeiras experiências com imagens coloridas. Embora as fotos fossem produzidas em preto e branco, você tinha artistas que se especializaram em pintar essas fotos, né? Eu vi que você vai anotando nos seus livros alguns momentos da sua vida, né? Onde você comprou o livro, você faz do livro uma espécie de diário. Esse livro foi adquirido quando o livro foi lançado lá no Memorial do São Paulo. Sim. Então lá eu peguei a dedicatória do André e também de alguns jogadores que estavam no momento lá. Então, se eu comprei numa livraria, se foi alguém que me deu de presente. E brinde do Xará, Domingos Moraes, São Paulo, Morumbi. Uma forma de registrar aquele momento que eu acho que é um momento assim bem... Um momento que você adquire, que você compra o livro, que dá uma satisfação imensa, e depois o outro momento que você lê o livro. E tem uma coisa que talvez, né, só o futebol tem. Porque ele é capaz de produzir uma narrativa afetiva. 84, que foi o outro ano que o Brasil foi campeão. Romário, Bebeto, Miller, Evair. Você pode lembrar que na Copa de 74 foi a primeira vez que a gente tinha televisão a cores.
E na Copa de 70, a gente conseguia ver na TV todo mundo junto, porque não tinha antes. E na Copa de 58, os gols chegavam e eram projetados no cinema e narrados na hora por uma pessoa. Ou seja, tem o quê? Memória tecnológica. Quanto mais antigo também, vai ficando mais difícil você achar as figurinhas, vai ficando mais difícil você completar o álbum. Para o torcedor, para quem realmente viveu esses anos, essa memória não desaparece. Inclusive, se me lembra um projeto aqui do Museu do Futebol, que é o Revivendo Memórias, que são pacientes que estão fazendo tratamento de Alzheimer. É impressionante como o Alzheimer deteriora a memória recente. Mas, em compensação, essas pessoas lembram claramente situações de jogo, nome de jogadores, escalações de time dos anos 50, 60, 70. Me parece que isso tem muito a ver com a afetividade também. As pessoas conseguem memorizar aquilo que é marcante. Tem famílias ou redes de amigos que incentivam isso desde a infância. Meu pai pegou e falou assim, ó, vamos lá um dia na banca. Vamos sentar aqui, ó, na sala e arrumar todas as figurinhas. Sentamos no chão da sala. Tem gente que se descobre colecionador um pouco mais tarde. Às vezes não tem necessariamente só a ver com posses, né, com a capacidade que você tem de adquirir itens. Claro, se você tem mais grana, você vai atrás disso, vai atrás dos mercados. E hoje a internet é uma fonte importante, ela muda um pouco ali a forma de você se relacionar. Bruno Coleções, Magazine do Colecionismo, Figurinhas Márcio. Esse Márcio é um outro rapaz que trabalha com isso, que fez o grupo dele. Então, Somente Copas do Mundo. Aqui, ó, Somente Copas do Mundo 2. É um grupo que não comportou o número de participantes, eles fizeram um outro grupo. Ou seja, só nesses dois aqui você tem 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. É. Aqui são as figurinhas Legends, né? Que foi as que eu falei que eram as mais raras. Aqui o pessoal tá falando que tem essas para troca. Tem as feirinhas, né? Tem essas redes, esses lugares de encontro que vai formando você essa pessoa colecionadora, né? Você tem que virar uma pessoa interessada, uma pessoa apaixonada, uma pessoa interessada nesse acúmulo. Essa ele fez acrescentando outros jogadores. Isso também é uma maravilha de livro. E esse acúmulo ele tem que fazer um sentido para você. Você constrói uma narrativa sobre esse acúmulo, né? Sobre essa vontade, sobre esse interesse, sobre essa busca. É sempre uma busca de uma verdade, é sempre uma busca de um fato novo, algo que só você vai descobrir. Quer dizer, essa revista aqui, a placa é fundamental para a memória, né? Sim, essa sim. Construção de... Aí já é um momento diferente, né? O Brasil já tricampeão do mundo. Embora o foco é futebol, na capa é uma tenista. Jogador de tênis. Florida Mayer. Vamos ver aqui uma outra. 3 de agosto de 38. É aquele momento em que você começa a perceber a construção do espaço do futebol brasileiro perante o mundo. A Gazeta Esportiva Ilustrada, o projeto dela era para comemorar o título na Copa de 50. Aí não deu muito certo, o que eu vou atrasando o nascimento da revista. Começa a circular mesmo a partir de 53. Mas aí tem umas coisas aqui que são especiais. Eu ganhei uma camisa idêntica à do Ronaldinho, idêntica à final da Champions de 2006. Foi a primeira final de Champions que eu fiz em loco. A gente está falando sobre a importância do colecionador, itens materiais. Porém, tem o colecionador, vamos chamar assim, de informações. Quando a gente pensa em coleção, a gente pensa primeiramente, né, nos artefatos, mas eu gosto muito de pensar a coleção a partir dos dados também, né? São coleções de coleções, são metacoleções, né? Então você tem vozes, você tem vários materiais de muitos tipos, né? Que tentam aí fazer uma outra coisa, que é te pôr numa experiência imersiva, né? Como é o futebol. Olha aí, o futebol tá se reencontrando com uma coisa da vanguarda. A gente viu que a memória afetiva é também uma memória tecnológica. O Museu do Futebol, ele não é um museu que começa com essas coleções e ele vai entender que ele precisava encontrar essa rede de pessoas
e articular com essa rede e fazer com que o museu fosse um lugar onde essa rede pudesse ser ativada, pudesse fazer sentido para esses colecionadores estarem ali no museu. E aqui é um cartão postal, né? Então, um cartão postal que foi enviado de São Paulo, da Rua Santo Antônio 140, para o Rio de Janeiro, Carmine, na Rua 7 de Setembro, lá no Rio de Janeiro. Uma propaganda política, mas usando a Copa de jogadores da Copa. Pelé, Zagallo, Gilmar, Castilho, Didi. Isso é o convite para a inauguração do estádio do Pacaembu, 27 de abril de 1940. 62 também, outro cartão postal, Pelé, Garrincha ali do lado, Zagallo. O futebol desde sempre foi uma experiência imersiva. O que é interessante é que os colecionadores acabam criando uma prontidão, uma partida permanente, né? Aquela partida nunca termina, vamos dizer assim. Ou então aquele time ou aquele campeonato nunca termina. Você tem que ser um obcecado, né, para ser um colecionador. Eu acho que isso é um primeiro traço, assim, né, de característica, né? Porque você tem que buscar, você nunca está saciado de uma certa forma, né? Você consegue um item que é seu item de desejo e logo você já tem que trazer um outro, e um outro, e um outro. 2.397. Bem cadastrado, num arquivo Excel, com autor, título, editora, data de aquisição, tudo direitinho. A memória ela é feita de compactação. Então aquele que começa a exagerar, ele vai se perder na sua memória afetiva, né? Só não tem a localização, isso é que me atrapalha, porque às vezes eu levo 2, 3 dias para achar um livro aí. Minha mulher já brincou comigo algumas vezes, dizendo que a gente vai precisar morar num apartamento maior. Mas eu não estou muito disposto a me mudar. Então a gente vai ter que entrar num acordo de como é que eu vou conseguir apertar mais as coisas. Por isso que eu estou colocando uma camisa dentro da outra, tentando esconder de alguma forma que tem uma quantidade X, na verdade X a mais, né? Mas eu me vejo provavelmente com mais coisas. Tem que mudar a casa, né? Porque você tem que guardar isso de um modo organizado, catalogado, em embalagens próprias. Então, geralmente, esses colecionadores têm cômodos inteiros, quando não um apartamento inteiro, às vezes só para guardar a coleção. Uma senhora que morava em Copacabana, Dona Margarida, que foi atleta do Botafogo, inclusive ela nadava, fã do Botafogo, amiga do Zagallo, e ela colecionava figurinhas, flâmula, ela colecionava de tudo. Esses senhores apartamentos ali da Avenida Atlântica, só com a coleção dela de figurinhas. Eram armários e mais armários, até na cozinha tinha armário. Você precisa ter signos. Os signos podem ser eu assisti, né? Eu estava lá, depoimento pessoal, testemunho direto, mas o signo pode ser eu tenho o álbum, eu completei, eu tenho as figurinhas, eu tenho a meia, eu tenho o autógrafo. E isso produz, sim, uma ideia de que tendo mais, eu sou mais. Eu tenho cerca de 400 camisas de futebol, tá? De times e seleções que eu guardo em araras, algumas em caixas, muitas vezes eu coloco camisas uma dentro da outra. Eu tenho cerca de 400 DVDs também, DVD de futebol e de outros esportes, de filmes, documentários. Aí, além disso, livros, eu acho que eu tenho uns 200 mais ou menos, livros principalmente de futebol, eu não gosto de livros de outros esportes, e aí eles ficam meio que espalhados aqui. E aí, além disso, também tem uma coleção de revistas. Eu tenho uma coleção da Placar inteira, desde 90 até 2017. Há um status dentro do colecionismo? Primeiro, quem tem maiores coleções e itens mais raros, né? Ou coleções muito completas. Que é um livro raro, foi escrito em 1918, me foi presenteado pelo Dr. Moacir Pérez, que é desembargador, que gosta de figurinha de futebol. Os álbuns de figurinhas no Brasil, eles começaram nos anos 30. As figurinhas eram papeizinhos que enrolavam balas, era a coleção do Balas Futebol. A única forma de você ter uma memória dessa figura, né, que te fascina no jogo, é por meio de figurinha. Nos anos 30, 40, você tinha as balas, né, que as embrulhadas em... As embalagens eram as figurinhas. E essas figurinhas eram as imagens dos jogadores de futebol daquela época. Algumas versões, elas traziam... Se você completasse o álbum, você podia trocar por prêmios. E era curioso, porque a origem
dos álbuns é exatamente a troca de prêmios. Você levava o álbum completo até alguns pontos, só que a criança ficava sem o álbum. Ela entregava o álbum e ficava com o brinquedo. E as crianças começaram a reclamar, né, disso, de que elas queriam guardar os álbuns. Então, de certa maneira, é nesse momento que você começa a ter essa ideia de colecionar as figurinhas mesmo, né? Deixa de ser tanto a questão do prêmio, passa a ser mais a questão do completar o álbum. Esse é um álbum de um formato diferente, foi fabricado pela Abril. Então aqui são os 6 campeões do Campeonato Brasileiro. O futebol é uma linguagem. Em qualquer situação que você vá, ela é uma conversa. Cada um tem um time, cada um tem uma opinião, todo mundo é técnico. Essas figurinhas aqui que elas fazem uma montagem, né, do elenco. 4, 5, 6 figurinhas que elas montam o time perfilado, né? É um universo muito masculino. Quando você vê, por exemplo, os encontros que o museu fazia, era molecada e você vê famílias, né, os pais ou avós levando filhos homens, né? Muito raro você ver meninas, né? Ó, uma caixa fechada da Copa do Mundo, fechadinha. Não abro, vai ficar para minhas futuras gerações. O que é interessante é que o colecionador tem uma vida ativa, profissional, maior que o próprio jogador, né? Até o fim da vida, né? E depois essa coleção ainda vai para algum lugar, né? Leonardo, na verdade, Miguel, o que me preocupa mais hoje é o destino dessa biblioteca. Porque com 84 anos, daqui a pouco eu estou pensando em fazer isso com alguma entidade que aceite todos os livros. Então é um projetinho que eu vou pensar em como disponibilizar essa biblioteca, porque a hora que eu partir, isso vai ter que ter um fim destinado já, tá certo? O colecionador é sempre um controlador. E onde ele fica, vamos dizer assim, caçando aquela figurinha que falta, aquele elemento que falta. Ele traduz, né, aquele esporte coletivo numa prática, vamos dizer, individual, né, mais individualizada. Você sendo colecionador, você tem que ser um pouco detetive, você tem que ser um pouco entender meios inéditos de você adquirir os seus itens, desconfiar de itens que são muito fáceis de serem encontrados, porque hoje, né, com a venda na internet, venda e troca, você falsificação ou mesmo um item que todo mundo já tem. A construção da memória, mas a construção da empatia do público com o ídolo é muito fugaz, né? É muito rápido essas alternâncias, né? Então, de certa maneira, isso também é um reflexo da própria, como a sociedade brasileira encara a memória. O passado do futebol está o tempo todo sendo reescrito. Um esporte de mais de 120 anos de história, onde muita coisa está sendo recontada agora. A partir do momento que você tem mais acesso à informação, você tem acesso a jornais antigos que estão digitalizados, você tem acesso a gravações antigas. Isso vai fazendo com que você vá revisitando cada jogo, cada gol, cada momento de um jogo importante e ali descobrindo fatos novos para contar a história do futebol. A revista do esporte, ela é da mesma editora da revista do rádio, que depois virou a revista do rádio e da TV. Ou seja, você tem esses dois universos em que essa ideia da idolatria se consolida, uma produção voltada para os fãs. E esses dois universos, o artístico, rádio e TV, e o esportivo, principalmente futebol. Tem um lado muito interessante de você começar a colecionar, que a gente vê em crianças, assim, a gente vê agora, né, no álbum da Copa, agora, a paixão que as crianças e a agilidade que elas têm de aprender, né, a barganhar. Por isso você acha gente de todas as idades, porque eu vamos fazer uma coisa aqui nós dois, pega o álbum de figurinhas, compra a figurinha e quer sentar com o neto para colar. Daí vai nas feiras de troca e justamente isso, essa é rara, essa é dourada. Esse álbum fez isso, inclusive de maneira brilhante, né? Valia mais, você podia vender, você podia trocar, valia muito mais do que uma para uma, né? Acho que tem esse campo de negociação que a coleção traz,
que é muito importante, né, se a gente for pensar para outras esferas da vida, né? E você saber lidar com o seu desprendimento. Eu tô preparado para me desprender disso. Isso na negociação, para mim, vai fazer diferença, né? Acho que tudo que a gente imaginar que o futebol produz vai ter alguém colecionando. E se não tiver, amanhã já inventa, né? Amanhã já tem alguém colecionando, né? Você esbarrou em algum colecionador ou coleção ou coleções de gritos de torcida? O canto específico, ou pede para as pessoas mandarem, né? Manda aí o canto dessa torcida, enfim. Tem gente que coleciona bandeira de torcida também, a bandeira que leva para os estádios, né? Que é um manto bem sagrado ali da torcida, né? O futebol mobiliza essa paixão e mobiliza essa relação muito afetiva que você tem, né? De uma epifania coletiva, de uma grande alegria, uma grande frustração que marca a vida de milhares de pessoas. A memória do futebol, ela não existe num lugar só e ela não existe onde a gente acha que é mais óbvio dela existir, que são as instituições, né? Os clubes, ou as federações, ou a própria confederação brasileira, né? Então, se não fossem os colecionadores de futebol no Brasil, a gente não teria museu, com certeza, né? Então, acho que é aí da preservação da memória, né, do nosso esporte principal, trazem isso para um recorte muito pessoal, muito específico, com histórias que não são contadas só na imprensa, mas que são contadas ali em outros meios. Significativo, assim, que bom que o futebol existe, né, pra gente pensar em momentos como esse, né?